Os comentários do vídeo de hoje é sobre as declarações do diretor Tim Burton em relação ao Batman e o Superman de The Flash. O que ele achou do Batman do Michael Keaton e do Superman do Nicolas Cage. E olha, já digo de antemão que ele não curtiu, não gostou. Eu vou pedir para você aí deixar seu like e se inscrever no canal aqui, Cinema de Primeira Brasil. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? E olha, aqui tá um calor enorme, tá um sol para cada um, mas o trabalho segue e temos que continuar trazendo muitas informações aqui da cultura pop. E olha, o Tim Burton, tocando no assunto diretamente, é um diretor muito bom. A direção dele sempre é voltada para um estilo mais sombrio, mais cult, né? O Batman de 1989 trouxe o Michael Keaton, foi um grande sucesso no cinema, teve a continuação Batman Retorno em 92, então foi muito interessante a gente ver aquele Batman ali atuando. E o Tim Burton, nos anos 90, ele tinha a intenção de fazer o seu filme do Superman, que era o Superman Lives, que ia ser estrelado pelo Nicolas Cage. E tem várias cenas aí de pré-produção que mostram o Nicolas Cage vestindo o uniforme. O filme ia acontecer, de fato ia acontecer, só que a Warner resolveu cancelar o filme. E anos depois gerou um documentário, né, falando ali a respeito de como seria esse filme do Tim Burton. Então seria muito interessante ver esse filme do Superman do Nicolas Cage, porém jamais aconteceu. E The Flash pegou toda essa onda DC, criou mega fanservice, quis ali usar o que podia de DC para poder atrair o público. E tinha, né, o Batman do Michael Keaton, que já estava inserido naquele do Walter Hamada, né? O The Flash seria o primeiro filme introduzindo o Batman no Michael Keaton. O Michael Keaton gravaria depois o filme da Batgirl. Ele gravou o filme todo e o filme foi cancelado em 2022, ainda na gestão Walter Hamada, né? E depois o Michael Keaton gravou uma cena em Aquaman e o Reino Perdido, posteriormente, né, cancelada após o anúncio de James Gunn sendo o novo co-CEO da DC Studios. E aí o Batman do Michael Keaton seria, na visão do Walter Hamada, seria estabelecido como o Batman daquele universo, pois o Walter Hamada queria trabalhar em camadas relacionadas ao multiverso. Era essa a meta dele, substituir o Ben Affleck pelo Michael Keaton, né, para aquele universo, e substituir o Henry Cavill pela Sasha Calle como Supergirl. Então ele queria trazer esses dois, tanto que o The Flash tem 3 finais gravados. Um deles é exatamente esse, que está lá no tribunal, né, o Flash saindo, o Barry Allen saindo, ele encontra com o Bruce Wayne do Michael Keaton e com a Sasha Calle, que chega voando como Supergirl. Esse é um dos finais. O outro final, quando teve ali uma mudança, né, de direção ali, de visão da DC Studios, do DCU, outro final foi gravado para The Flash, que foi o qual teria o Bruce Wayne do Ben Affleck e o Superman do Henry Cavill, e a Mulher Maravilha da Gal Gadot encontrariam o Barry Allen no tribunal. Isso daria um senso de continuidade para o DCU. E o terceiro final é o que a gente viu no cinema, que foi o final que teve o pitacozinho do James Gunn, que era introduzir, ele tira o Ben Affleck, tira o Supergirl, tira o Superman e coloca só o George Clooney como Bruce Wayne no lugar do Ben Affleck. E é ele que encontra o Barry Allen ali no final do filme. Então isso já foi ali feito na gestão do James Gunn, essa mudança brusca no final. Mas a ideia do Walter Hamada no início era essa, ter Michael Keaton e Sasha Calle. E em The Flash os dois têm um certo destaque, um bom destaque, aliás. O Michael Keaton, inclusive, em venda de brinquedos, o Batman vendeu mais brinquedo que o Flash, né? Não, uma coisa que não me surpreendeu. Então, o Tim Burton, né, foi perguntado sobre o que ele achou. Ele não curtiu o Batman do Michael Keaton, ele não achou tão interessante. Ele não viu muito o Batman que ele dirigiu
naquele filme ali do The Flash. Mas o pior não foi nem o Batman. O pior foi que o Tim Burton não gostou verdadeiramente do Superman do Nicolas Cage com o que fizeram. Por quê? Porque não é o Nicolas Cage ali filmando. É um CGI do Nicolas Cage, por sinal, muito mal feito. E foi aquela cena ali colocada, ele lá lutando contra uma aranha gigante, mecânica, com robótica, né? Enfim, o Tim Burton ele não tem uma visão muito favorável em relação ao uso de CGI para substituir atores. Eu concordo com ele em certo ponto, sim. Eu acho que o uso de CGI ele é interessante para outras coisas, mas para substituir assim ator é um pouco complicado. E o Nicolas Cage fica ali visível, né? Uma das coisas mais criticadas em The Flash, além do roteiro, é o péssimo CGI que o filme tem. Principalmente primeiro ato, segundo ato então nem se fala. E é visível o CGI do Superman do Nicolas Cage que não ficou legal. Não ficou legal, galera. E assim, o Nicolas Cage levou até numa boa, ele falou que queria até que tivesse mais tempo de tela, o Superman dele ali. Mas não aconteceu, né? O Superman ali com o cabelo grande, né? Todos, né? O símbolo ali, o S de esperança bem gigante ali no peito, no uniforme. Mas o Tim Burton já não curtiu muito e, aliás, assim, ele chega a determinado momento que ele fala que é incrível como os estúdios eles pegam os personagens assim, usam, né? Você não tem controle, ele não tem controle sobre o que a Warner quiser fazer com o Batman e com o Superman. Ele não tem esse controle criativo, pois é da DC. Mas ele ficou assim, ele indaga essa situação de que como o estúdio pega o personagem faz qualquer coisa com personagens do qual ele trabalhou no passado, né? Porque ele chegou a dirigir Superman Live do Nicolas Cage, só que o filme nunca aconteceu, nunca chegou no cinema. E o Batman do Michael Keaton, e assim, ele não gostou desse ponto de vista. Eu concordo com ele. Eu acho que, aliás, The Flash tem uns fanservices muito bobos, umas participações especiais ali, simplesmente que estão ali só por estar. E a bilheteria foi isso, correspondeu isso. Então, é interessante você ver essa visão do diretor assim, é bem bacana. E ele falou uma coisa que eu acho que muita gente que é da época do Batman, do Michael Keaton, também não deve ter curtido tanto. É lógico que a nostalgia de trazer o Michael Keaton de volta é muito interessante. Só que na visão ali do Tim Burton, o uso não foi tão interessante para o filme The Flash, que é um filme que está cheio de problemas, teve vários problemas e inclusive a bilheteria amargou aí um baita fracasso. Mas é isso. Diga nos comentários o que você acha em relação a esse assunto. Você acha que o Tim Burton tem razão aí de não ter ficado satisfeito com o que ele viu na tela, o Superman do Nicolas Cage, principalmente, né, o uso de CGI? O que você acha em relação a isso? Diga nos comentários, quero saber a sua opinião. Muito obrigado, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.